Galera, nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como o After Effects trabalha junto com o Adobe Illustrator. O Illustrator vocês devem já saber um pouquinho, pelo menos o básico aí sobre como ele funciona, né? O Illustrator é um software de vetorização, diferente do Photoshop que cria bitmaps. O Illustrator cria vetores, vetores são curvas. Lembra que eu comentei com vocês sobre esse lance dos shapes, né, que a gente cria no After, que eles não perdem qualidade e tal? É como se aqui dentro do Illustrator a gente só trabalhasse com os shapes do After Effects e sempre tivesse esse lance aí de não perder qualidade quando a gente redimensiona esses objetos, ok? Isso explicando de uma forma bem grosseira, bem superficialmente mesmo, tá? Mas o que eu quero mostrar pra vocês? Vou mostrar pra vocês um pouquinho do processo de importação, o que você tem que fazer no Illustrator, o que vocês têm que fazer no After Effects pra tudo funcionar, para vocês conseguirem animar as artes do Illustrator no After, ok? Porque não é tão simples, vocês já vão entender por quê. Vamos voltar para o After aqui. É o seguinte, eu vou importar aqui um primeiro arquivo para o nosso After Effects. Import File. Esse arquivo aqui, eu vou pegar aqui primeiro esse Arthur e vou jogar ele aqui como Import as Composition Retain Layer Sizes. Você lembra da aula de Photoshop que eu já expliquei qual que é a diferença desses três, né? Do Footage Composition e do Retain Layer Sizes. Então, eu vou entender que vocês já entenderam. Então, vamos lá, importar direto aqui no Retain Layer Sizes. Dá um Import. E aí a gente tem a nossa composição do Arthur, que é o arquivo que eu acabei de importar. E aí, como vocês podem ver, olha só que bonito. A gente tem aqui o nosso arquivo completamente separadinho, ó. A gente tem o braço, as mãos, o torso aqui, a cabeça, tudo separado, tudo bonitinho, né? Vem uma coisa em cada camada, vem no formato AI, ok? E a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês, uma coisa que é importante vocês sempre estarem atentos, é justamente essa questão da separação das camadas. Às vezes aqui dentro do Illustrator, deixa eu voltar pra cá, a gente faz as nossas artes ficarem numa camada só. Dessa forma como tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, camadas. A Layer 2, toda a minha arte tá na Layer 2. Vou até salvar esse cara aqui. E aí, quando a gente vai importar lá no After Effects, olha o que acontece quando a gente tem toda a arte numa camada só. Vou importar aqui, File. Já deve até imaginar o que acontece, ó. Composition Retain Layer Sizes. Quando eu abro aqui, a gente tem apenas duas camadas. E como eu faço para separar esse material em mais de uma camada, para que a gente não tenha esse problema e a gente consiga editar a nossa arte tranquilamente aqui dentro do After? Simples, vamos voltar lá para o Illustrator. Olha só, quando a gente acessa aqui a nossa camada, a gente pode abrir aqui e nós vamos ter normalmente um grupo, se você tiver os objetos agrupados, ou então vários objetozinhos menores, como esses aqui, que estão criados aqui pra gente, né? Para você liberar esses materiais aqui, para edição lá dentro do After, você vai ter que fazer o seguinte. Você seleciona aí o objeto que tem todos esses caminhos, seja um grupo ou seja uma camada que você tenha no Illustrator. E aí você vai clicar nesse botãozinho aqui e vai vir até liberar em camadas sequência. Aí agora a gente transformou cada um desses caminhos em uma camada. E a gente pode selecionar todos eles e jogá-los, por exemplo, aqui em cima da Layer 2. E aí a gente tem eles separados, olha só que legal. Se eu der um Ctrl S aqui e voltar aqui para o meu After Effects, quando eu importar aqui o meu material, Retain Layer Size Import, olha só o que vai acontecer. Agora a gente tem as nossas camadinhas separadinhas, muito bonito, né? Muito tranquilo. E agora você pode começar aí a sua animação sem ter esse problema aí de estar tudo numa camada só, ok? Então esse é o primeiro ponto que vocês têm que se atentar, que é a questão das camadas estarem separadas lá dentro do Illustrator, beleza? Bom, próximo ponto que eu queria falar com vocês é o ponto que é o seguinte. Quando a gente tem aqui a importação de uma composição, um projeto do Illustrator, vocês podem ver que ele fica com o formatinho AI aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o íconezinho AI. Quando ele está nesse íconezinho aí, significa que a gente não tem um vetor aqui. A gente vai perder qualidade, a gente tem bitmaps rasterizados. Então se a gente, por exemplo, aumentar a escala dele aqui, ó, a gente começa a perder qualidade. Ó, aqui, ó, a borda da camiseta do nosso Arthur, né? Você vê como perdeu bastante qualidade.
Para isso não acontecer, nós precisamos converter isso tudo em shapes. Então, simples, né? Só selecionar todas as camadas aqui, botão direito, Create Shapes from Vector Layer. E aí, pronto! Temos agora as nossas camadinhas aqui, todas separadas no formato de shapes do After Effects, onde você pode aumentar ou diminuir o tamanho aqui, ó, sem perder qualidade, porque agora nós temos shapes, vetores, curvas, beleza? Só que uma coisa importante que vocês têm que se atentar e uma informação aí que eu vou passar para vocês, que é baseado na minha experiência e que eu acredito que vocês não vão encontrar com muita facilidade em outro lugar. Nem sempre quando você converte um projeto do Illustrator para shapes, eles vão se transformar em shapes bonitinhos da mesma forma como estão aqui, tá? Eu vou demonstrar para vocês de uma forma bem simples. Vou importar uma outra composição, que é esse caminhão isométrico. Jogar aqui Composition, Retain Layer Sizes, e ele vai ser importado aqui pra gente. Deixa eu abrir a composição aqui. Ele vai demorar um pouquinho para carregar, porque ele é bastante grande. Já vocês vão entender porque ele é bastante grande. E aí, ó, primeira coisa, vocês estão vendo aqui que quando eu importei o meu projeto do Illustrator, a gente tem essas coisas cinzas aqui. E a minha arte não é cinza, eu vou até abrir ela aqui no Illustrator. Ó, a arte tem que ficar com esse resultado, isso aqui são as sombras. Só que ali no After ele reconheceu cinza. Isso porque quando você importa um projeto do Illustrator, ele não reconhece modos de composição, tá? Então, você precisa mudar esses modos de composição manualmente aqui no After. Então, se você tem aqui no Illustrator, por exemplo, um objeto que tem um determinado modo de composição, como por exemplo a sombra aqui, ela tem um modo de composição. Esse modo de composição é o Multiply. Aqui está multiplicar, Multiply, ok? Então, eu preciso alterar ela para Multiply aqui dentro do meu After Effects, porque o Illustrator não faz isso automático. O After, na realidade, não faz isso automático na hora que você importa. Esse é um dos problemas comuns que costumam acontecer aqui dentro do After quando a gente faz isso, beleza? Então é importante você ficar ligado caso você use modos de composição. A opacidade, às vezes, também não é reconhecida quando você faz isso, tá? Quando você importa um projeto do Illustrator. Outro problema é justamente na transformação dos arquivos do Illustrator em shapes. Então, por exemplo, eu vou selecionar, nem vou pegar todos aqui, eu vou pegar só essas arvorezinhas aqui no canto, e vou clicar com o botão direito e vou transformar apenas elas em shapes. Create Shapes from Vector Layer. E aí, olha o que vai acontecer. A nossa imagem ficou cinza. Por que isso acontece? Simplesmente porque a gente usou algumas coisas no Illustrator que o After Effects não reconhece. Vou listar elas para vocês fiquem bastante atentos e lembrem-se disso sempre que vocês forem usar o Illustrator com o After. Primeiro, degradê ou gradiente de cor. O After não consegue reconhecer essas coisas que você traz lá do Illustrator. Segunda coisa, overlap de camadas. Então, se você tiver, por exemplo, uma camada dentro da outra, usando um daqueles modos de recorte do Illustrator, digamos assim, não sei exatamente o nome, mas aquele um que você coloca, por exemplo, um objeto, e aí depois você vem com outro objeto e coloca um por cima do outro, assim, e faz o recorte. Deixa eu demonstrar aqui pra vocês. É esse cara... Aqui, ó, máscara de recorte. O After costuma não reconhecer, ele pode dar problema, tá? Porque isso muda a forma como ele vai interpretar as suas camadas, então toma cuidado. E ele também, como eu já disse, não reconhece os modos de composição. Nesse caso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que partir para um ponto um pouco mais, digamos assim, bruto, tá? O que a gente fez nesse projeto específico aqui? A gente precisava desses degradês porque fazia parte da arte, a gente precisava dos modos de composição e eu precisava de bastante definição para conseguir mexer aqui, né? Para eu conseguir fazer as animações, dar zoom quando eu precisasse sem perder qualidade. Olha isso daqui, olha o tanto de qualidade que tem aqui, com zoom altíssimo, ó, 100% de zoom e a qualidade está perfeita. Isso porque essa composição foi criada no Illustrator com o tamanho de 11.500 pixels. Sim, bastante grande, mas foi a solução que a gente encontrou com base no pouco tempo que a gente tinha para desenvolver esse projeto e que nos trouxe bastante qualidade, não importa o tamanho que eu usasse, porque afinal de contas eu ia exportar em 1080, né? Então, eu com uma composição maior, estava tranquilo para trabalhar. Então, foi uma possibilidade que a gente encontrou aí para conseguir diminuir essa questão, beleza?
porque isso aí pode acabar atrapalhando bastante se você de repente precisar dar zoom na sua animação, na sua arte, alguma coisa assim. Então é legal você construir uma definição maior do que a definição final do seu projeto. Vai exportar em 1080? Constrói as artes em 4K, não tem problema. O processamento que seu computador vai precisar é mínimo se comparado à qualidade que você vai ganhar com isso aí, tá ok? Então fica aí de dica pra vocês, tá certo? Bom, basicamente são esses os percalços que você vai enfrentar quando você estiver importando material do Illustrator aí pro After Effects. Tem mais uma composição que eu queria importar aqui só para mostrar para vocês, que é uma composição que vai ter tudo a ver com o nosso projeto desse módulo, que é o projeto do nosso Lyric Video, né? Ó, vocês estão vendo que eu importei ele aqui, só que deixa eu mostrar como é que ele é no Illustrator. Ele é dessa forma aqui no Illustrator, vocês viram como que ele foi importado aqui dentro do After, né? Pois é, isso porque, acho que é essa camada aqui, essa daqui, ó, ela devia estar em Multiply e não em Normal. Multiply e aí fica ok. Então, ó, eu vou deixar esses 3 arquivinhos para vocês baixarem e testarem a importação de vocês, verificarem se vocês conseguem contornar esses probleminhas e conseguir sempre a melhor qualidade no material de vocês, tá ok? Na próxima aula a gente vai falar rapidamente sobre áudio, porque é importante pro projeto desse módulo.